Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria dos Santos, professora de Química, e nesse vídeo a gente vai resolver a segunda questão do caderno amarelo do segundo dia da prova do Enem 2024. Essa questão, como se trata de ciências da natureza, essas questões elas envolvem as disciplinas de Química, Física e Biologia, e no vídeo anterior a gente resolveu uma de Biologia e essa a gente iremos resolver uma questão de Química e também revisar os conteúdos que envolvem essa questão. Então vamos para a questão. Então pessoal, aqui nós teremos a questão que ela foi resolvida na parte 1 desse vídeo, né, da questão 92 da prova amarela, onde a gente pôde perceber que a questão não se trata de uma reação, não está pedindo que você analise uma reação química quanto à sua classificação, nem quanto ao balanceamento dessa equação, nem se ela é oxirredução, balanceamento de cargas, mas sim a gente pode perceber que o que ela está pedindo é exatamente o método de separação adequado para você separar o hidróxido de magnésio sólido, né? Que você pode ver aqui na reação nos produtos, que a reação entre os íons magnésio e o hidróxido de cálcio resultou em íons ou em hidróxido de magnésio e íons cálcio sendo liberados, né? E que a questão realmente ela trata, o que ela exige que você tenha conhecimentos é sobre os métodos de separação de mistura. Então vejamos o slide a seguir. Então, pessoal, aqui sobre os métodos de separação de misturas, temos as misturas homogêneas, né? Anteriormente falamos das heterogêneas, agora vamos falar das homogêneas, que são aquelas que apresentam apenas uma fase, independente da quantidade de substâncias ali misturadas. Por exemplo, se você coloca água, você tem um copo de água, você coloca sal e açúcar dentro, você sabe que tem sal e açúcar, no entanto, você vê apenas a água, né? Então, isso é uma mistura homogênea. Então, vamos conhecer alguns métodos aqui. Revisar, né? Relembrar. Temos a fusão fracionada, que ele é uma mistura que separa compostos ou sólidos que estão misturados por meio do aquecimento, né? Porque como cada um dos elementos tem pontos de fusão diferentes, cada um vai fundir a uma temperatura diferente. Um exemplo é a mistura do ouro 18 quilates, né? Essa unidade quilates, ela equivale, é uma unidade de medida que demonstra a quantidade de ouro puro presente numa mistura, né? E no caso, o ouro 18 quilates, ele tem uma proporção de 75% de ouro puro e 25% de liga metálica, que pode estar misturada com níquel, pode ter prata, pode ter zinco, pode ter cobre, e assim sucessivamente. À medida que se mistura ou que se aumenta os quilates, você tem uma proporção maior de ouro e aquela peça vai ficar mais amarelo, né? Da cor do ouro. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver na ilustração que alguns metais eles derretem mais rápido do que outros, e com isso a gente consegue separar. Temos também a sublimação fracionada, né? Só lembrando que sublimação ela é a passagem do estado sólido para gasoso e vice-versa, né? Nesse caso, ele é um método utilizado para separar sólidos que se misturaram por meio de aquecimento também. Só que esse sólido, pelo menos um desses sólidos, ele tem a capacidade de se sublimar, de passar do estado sólido diretamente para o gasoso. E aí você tem que ter um meio de retenção para que ele não saia e se espalhe no meio ambiente, né? Tem que ter, digamos, uma tampa onde ele vai ser condensado e você consiga obter. É um meio utilizado para separar o cloreto de sódio e cânfora, também a naftalina que a gente utiliza nos guarda-roupas, né?
contra as traças. Como ele é um composto, uma mistura que se sublima, também para você separar ele misturado em outros sólidos, você utiliza a sublimação. O iodo também, né? A gente pode ver aqui um exemplo do iodo. Você tem o sistema onde tem um aquecimento embaixo, a manta térmica. O iodo misturado aos sólidos, ele sublima-se e ao encontrar a superfície em cima com gelo mais fria, ele condensa e fica ali grudado no recipiente, na tampa. E aí a gente consegue separar. Temos também a cristalização fracionada. A cristalização fracionada, ela baseia-se na evaporação de um líquido que apresenta 2 ou mais sólidos dissolvidos. Por exemplo, ela depende do coeficiente de solubilidade de uma substância. O que seria esse coeficiente de solubilidade? É uma medida em que determina que até uma certa quantidade de soluto consegue se dissolver em 100 ml de água. Então, quando você tem essa mistura, dependendo do coeficiente de solubilidade, à medida que a água vai evaporando, esses sólidos começam a cristalizar, cada um a seu tempo, e você consegue separá-los nesse processo, né? Que, por exemplo, a água do mar, no primeiro tubito, ela não está evaporada total, mas à medida que a água vai diminuindo, esses sais vão cristalizando e virando pedrinhas sólidas, né, no tubito, até que fique apenas os sais. Então, continuando aqui, temos a destilação simples, que ela é utilizada para separar o componente líquido de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Por exemplo, sal de cozinha e água. Você pode separar ele utilizando esse equipamento, onde você vai colocar a mistura no balão e ele vai passar pelo condensador e a água vai ser depositada em um recipiente fora, e o sal, o cloreto de sódio, vai ficar dentro do balão separado. Então ele utiliza o aquecimento para que ele aconteça e consegue separar o sólido do líquido, né? Temos também a destilação fracionada, que ela separa componentes líquidos em uma mistura. É uma técnica utilizada nas refinarias de petróleo, né, para separar os componentes do petróleo, que é o petróleo bruto, quando ele é retirado do solo, ele vem com todos esses componentes misturados. Como eles apresentam pontos de ebulição diferentes, à medida que vai se aumentando a temperatura do tanque, cada um vai se separando, né? Você pode ver aqui com a temperatura baixa, 20 graus, você tem o butano e o propano, que são gases que são empregados também no nosso gás de cozinha. Aumentou para 150 graus Celsius, já separa a gasolina, 200 já o querosene, e assim sucessivamente, né? Até restar o último resíduo, que é o piche, né? Que é utilizado em asfaltos, já com uma temperatura bem elevada. Temos também a liquefação fracionada, que ele é um processo como se dizer, inverso, né? Ele já utiliza a diminuição da temperatura para separar a mistura de gases. Enquanto a destilação separa líquidos, a liquefação separa gases. Você tem uma mistura de gases, como o ar atmosférico. Então, à medida que vai se diminuindo a temperatura, vai se forçando cada gás, como ele tem uma temperatura de liquefação diferente, aí vai forçando eles a se tornarem líquidos, né? Então é isso. Voltando aqui para a questão, temos que qual seria o método adequado para separar o hidróxido de magnésio dessa mistura? Seria a filtração? Quem lembra que é a filtração, né? A filtração, ela separa uma substância sólida insolúvel em uma substância líquida através de filtros, né? Será que seria essa? Vamos ver a catação. A catação separa sólido de sólido.
É aquele método que a gente utiliza as mãos, uma pinça ou outros objetos para retirar um sólido do outro. A destilação, ela separa substâncias sólidas dissolvidas em líquido através do seu ponto de fusão, que a gente falou agora há pouco, que é o sal misturado com água. Você vai separar o sal e a água, você coloca para ferver, e a água evapora e fica o sal. Dissolução, as dissoluções, você vai pegar os sólidos e misturar sólido, você tem sólido e sólido e você mistura com líquido para ele dissolver, e aí você consegue separar um do outro. A evaporação, que ela consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar e ficando apenas o sólido. É bastante utilizado nas salinas, né, na obtenção do sal de cozinha. Só que essa evaporação ela ocorre normalmente de forma natural. Você deixa ali exposto ao meio ambiente e ele vai evaporando naturalmente. Então, qual seria a forma melhor de separar o hidróxido de magnésio de uma solução aquosa? Como você pode ver, todos os outros compostos, eles estão em estado aquoso, quer dizer, está misturado à água, né? Esse aqui significa aquoso. Então, qual seria o melhor para separar um sólido de uma mistura aquosa? A filtração, né? Você utiliza o filtro, a água passa através do filtro, deixando o sólido retido. Então, pessoal, é isso, né? Essa questão é uma questão bem simples mesmo, a gente revisou as outras questões. E o gabarito é a letra A, filtração. E vocês podem estar também pesquisando sobre outros métodos que deixamos de falar nessa aula, ok? Aqui foram algumas